Olá. Bom, já faz um bom tempo que eu tô sumido aqui, né? Eu acho que você já sabe, né? Eu tô uns 3, 4 meses aí sumido. Bom, realmente faz muito tempo que eu tô sumido. Mas enfim, isso daí é irrelevante. Tava resolvendo umas coisas aqui na minha vida, mas tá tudo certo. Hoje eu vim falar sobre um tema que me incomoda bastante, ainda mais que eu sou um grande admirador de Tower Defense, que é o porquê o Tower Defense hoje em dia tá muito vago. A gente pode ver, tipo, o próprio exemplo do anime Last Stand, tipo, parece que não é o mesmo de antes. Não parece que é a mesma sensação quando eu joguei All Stars Tower Defense, o próprio Tower Defense Simulator. Parece que hoje em dia nada é feito com carinho. Mas enfim, eu vou estar falando aqui tudo sobre desde o início até como chegou, né? E é isso. Eu sou analfabeto e vamos nessa. Tudo começa no meado de 2019, onde o Roblox era só uma plataforma simples, com jogos simples, com objetivos simples. Em resumo, na maioria dos jogos era coisas básicas, exemplo, sobreviva a um elevador que pode vir em andares demoníacos. Faça um parkour e é isso. Jogos bem simples e objetivos. E dentro desses meios de jogos bem engraçados, legais e divertidos, veio um jogo com uma proposta bem até que arriscada, mas fez sucesso. O Tower Defense Simulator, lançado em 2019, e indo para 2020 mais ou menos, por aí. Foi um jogo que foi lançado com um objetivo: trazer o gênero Tower Defense pro Roblox. E bom, ele era bem simples até. Era literalmente um modo onde você pegava as tropas que você tinha, entrava no mapa, ganhava fase, ganhava moedas. E com essas moedas você comprava unidades mais fortes e era isso o jogo inteiro. Era um simulador simples e bem eficaz para a época. Portanto, foi um fenômeno, um sucesso. Uma das coisas. Eita! Ai, errando o roteiro de novo. Literalmente um dos jogos mais reconhecidos do Roblox naquela época. Só que, na minha opinião, tem três coisas fundamentais para um Tower Defense ser bom. Dentre elas tem o farm, os personagens e as mecânicas. E explicar de uma forma bem resumida, quando eu digo os personagens, eu digo quando ele tem muito carisma, ele é bonito e traz um charme de unificação, uniquidade, esqueci a palavra, mas quando ele é único. Quando você bate o olho já percebe que ele é aqui daquele jogo. E quando eu digo de farm, eu digo quando o farm é bem variado, não só a mesma fase, quando troca só os personagens. E é isso. Quando eu digo traz, tipo, mecânicas novas, eu diria. Tá, tipo, fases mais difíceis e outras mais fáceis, onde você não fica preso na mesma base. E evento também conta nesse tipo de farm. E quando eu digo de mecânicas, eu falo tudo em geral. Quando eu falo dos personagens, o que eles fazem, se ele tem habilidades, tudo que envolve coisas diferentes fora da base, eu considero mecânica. E o Tower Defense Simulator, os personagens não eram tão bonitos. O que mudava era tipo botar uma mascarazinha, uma arma e mudar a cor do torso. As mecânicas, para um Tower Defense, ele até que tinha mecânicas normais. Por exemplo, tem um Commander que aumenta o dano dos bichos. Tem um aviãozinho que mata aéreo. Tem plantinha que você ganha dinheiro quando você coloca no mapa. Coisas básicas de um Tower Defense. Enfim, e também no farm, era simplesmente a mesma fase, repetidamente. O que muda é a skin dos bichos. E também o boss, que isso daí eu tenho que negar que os bosses do jogo são bem bonitos atualmente. Mas era literalmente isso, você só modificava a dificuldade, colocava os bonecos lá e ia evoluindo. Mas a progressão era sempre a mesma, o que mudava eram os personagens que você comprava. E ele só tinha mais o quesito das mecânicas dos personagens, que mesmo sendo simples, ainda assim era divertido pra época. Enfim, nessa época, vários outros jogos de Tower Defense foram lançados, e sempre seguindo essa mesma base de tema de soldadinho.
E o tempo foi passando e até que um desenvolvedor, uma equipe de desenvolvedor no caso, decidiu apostar tudo no poker e tentar fazer um jogo diferente dessa base de soldadinho. Só que o que eles não esperavam é que eles estavam com o Zap na mão. Quando eu digo isso, eu não digo no sentido literal, no sentido interpretativo da palavra, hein? Não vai achar que literalmente os desenvolvedores estavam jogando poker, hein? Eu apresento pra vocês All Stars Tower Defense. Cara, quando se trata de ser o melhor Tower Defense de anime, ele com certeza foi o melhor. A primeira coisa é que, diferente dos outros que isso fazia Tower Defense de soldadinho, ele foi fora da curva. Ele decidiu ser o diferentão e fazer de um tema que fazia sucesso, só que não tanto quanto hoje em dia, que é o anime. E cara, isso é um tema muito vago e muito bom para um Tower Defense, porque você tem conteúdo quase que infinito, porque toda vez sempre lança um anime diferente. Mas tá, e eles decidiram fazer isso diferente e deu muito certo. Primeira coisa, cara, as três coisas que eu tinha falado lá no começo, sobre a farm, os personagens e também as mecânicas, eles têm tudo isso. É um dos únicos jogos de Tower Defense do Roblox que conseguiu acertar isso, pelo menos no começo. A primeira coisa que eu digo de farm. Bom, os mapas eram bem variados e tinha personagens que você podia usar ou substituir por outros. Você não necessariamente tinha que ficar usando o mesmo time toda hora. Não, você poderia solar uma fase com, sei lá, com um tipo de personagem lá e o seu amigo ter solado com outro, mas que são forças iguais. E também, além disso, a farm não para você pegar as gemas, para você pegar os personagens, diferente do anime. Tá que pariu, já é a terceira vez que eu erro essa merda. Diferente do Tower Defense Simulator, onde você tinha que zerar as fases, pegar uma moedinha para comprar os bonecos, aqui não, aqui é o sistema de gacha. Então você tinha que esperar um dia inteiro, ter a chance do personagem que você quer aparecer na loja, e você ter gema suficiente para conseguir gerar e ter a sorte de pegar, assim tornando os personagens muito mais valiosos do que eles deveriam ser. E é uma coisa que eles acertaram bem. Portanto que hoje em dia você vê que literalmente todo jogo de Tower Defense só tem gacha. Ou pelo menos 90% deles, é claro. Mas enfim. E cara, literalmente o farm bem variado. Para você pegar gemas você poderia ou zerar o modo história, ou fazer missão, ou fazer modo infinito. Que na verdade o modo infinito você pegava uma missão, mas enfim. E é uma coisa que eles acertaram muito. Outra coisa que eles acertaram bastante foi nas mecânicas. Cara, as mecânicas do gacha, as mecânicas que o personagem tinha. Eu vou dar um exemplo aqui, tá bom? Vocês acham que eu não tenho exemplos na minha cabeça, mas eu tenho. Por exemplo, a Nezuko. A Nezuko ela lançou praticamente no lançamento do jogo. E ela tinha uma mecânica diferente, que ela só podia atacar um personagem que estava sangrando. O que significa? Você tinha que ter algum personagem que fazia aquelas unidades ali sangrar e aí sim ela atacava. Porque na época Nezuko só podia atacar caso o inimigo estivesse sangrando. E cara, isso era muito bravo, porque todo mundo usava ela. Mesmo não sendo um personagem 5 estrelas, ela ainda assim era muito útil e muito utilizada. Só que o tempo foi passando e ela foi esquecida. É triste Nezuko. Mas porra, não tinha só isso. Tinha por exemplo um personagem que era o Metal Knight, o nome dele, se eu não estou enganado. Que você botava ele no chão, ativava a habilidade especial dele e você literalmente spawnava um robô gigante, que você podia entrar dentro desse robô e você virava uma unidade que podia andar pelo mapa e matar as tropinhas que ficavam ali. Cara, era muito brabo. Ou também o próprio Kira, que literalmente você botava ele no chão e usava a habilidade e ele matava todos que estavam no seu range. Foda. Só que o tempo passa e decisões erradas foram tomadas. Coisas que literalmente não era necessário, eles adicionaram. Muita catástrofe. E ele foi literalmente cavando a sua própria cova. Mas enquanto o Alçar estava se autodestruindo, quem poderia nos salvar? E assim surgiu o Anime Adventures. Cara, o Anime Adventures foi simplesmente um jogo sensacional, fenomenal.
Eu vou ter que resumir porque o vídeo já tá ficando muito grande e ninguém vai querer assistir um vídeo de um moleque falando por 28 minutos, mas enfim. Cara, o jogo foi incrível. Ele pegou coisas que já tinha no All Stars e melhorou, como por exemplo o sistema de gacha, onde era um personagem a cada 1 hora. Então você literalmente tinha que esperar 1 hora. O que eles fizeram? Eles fizeram um banner especial que ao invés de ter tem 3 personagens no banner, sendo do meio o principal, que tem mais chance. Mas você pode pegar qualquer outro mítico além daqueles 3, só que a chance é bem menor. Muito brabo. Além do jogo literalmente ser muito bonito visualmente e modelasticamente, já que os modelos eram excepcionalmente bonitos. E ele foi um dos primeiros jogos de Tower Defense que eu vi que não precisou passar por uma evolução para poder ficar bonito. O All Stars, tá bom, pra época era bonito, mas precisava de uma reformulação. Mas agora o Anime Adventures, cara, era literalmente à frente do seu tempo a modelagem. Hoje em dia eles conseguem fazer modelagem igual o Anime Adventures, mas cara, imagina numa época que literalmente a melhor modelagem da época era o quê? A Dragon do Blox Fruit. Meu Deus, não me faz citar esse nome de novo. Enfim. Enquanto praticamente os outros dormiam, o All Stars dormia, o Anime Adventures trabalhava para melhorar o seu jogo. E cara, era muito foda. Ele simplesmente foda. Ele trouxe muitas inovações, como a própria passiva, onde o personagem ganhava uma passiva diferente e modificava totalmente o personagem, os próprios status que tinham sido adicionados um pouco recentemente, os próprios portais onde você poderia pegar os secretos e muitos eventos, própria evolução. Por exemplo, no All Stars as evoluções eram para pegar um personagem e transformar ele em uma outra raridade. Já o Anime Adventures não, ele só melhorava o personagem que já era, o que significa dava um ânimo a mais de jogar, tá ligado? Porque a maioria das evoluções que tinha, você literalmente pegava no banner. Aqui não, você vai ter que evoluir, o que fazia as pessoas ficar também mais tempo. E cara, o jogo foi se reinventando e foi se tornando um império gigantesco. E eu fico muito feliz por ter participado de cada momento em que o Anime Adventures evoluiu. Você lembra dos 3 fundamentos que eu falei? Então, eles tinham os 3, assim como o All Stars, só que muito melhor. Tem uma coisa no Anime Adventures que tinha, que era o Infinity Castle, onde literalmente você limpava fases, e essas fases eram chamadas de andar. E você ia eliminando, ia ganhando gema, por isso. E a cada meta de andares que você matava, tipo eliminava no caso, você ia ganhando recompensa. Então, você eliminou 10 andares, 10 salas, eu acho que falava que era salas. Você então vai ganhar, sei lá, um ticket dourado. E quando você limpava 100 salas, você literalmente ganhava uma cápsula que literalmente quando você terminava o evento, tipo, quando rodava a sala, tipo, mudava todas as recompensas do Infinity Castle, era mais ou menos da mesma época do passe de batalha aí, né? Mais ou menos nessa época aí. Você literalmente ganhava um personagem limitado. E eu falei muito bem dele. Então você deve provavelmente estar se perguntando, tá, mas você está falando muito bem porque você fala tudo no passado. Se ele foi um jogo tão bom, porque ele foi descontinuado? O que aconteceu com ele? Existe uma empresa, eu vou chamar de empresa, mas não é uma empresa. É uma equipe no Roblox que é GameFan. E em resumo ela faz jogos com parcerias com outras empresas grandes. Um grande exemplo disso é o jogo do Sonic. Os caras fizeram um jogo do Sonic, que é só um simulador disfarçado. E dentro desse jogo eles literalmente fizeram um jogo de Boku no Hero. E se você não sabe, Boku no Hero é um anime. E tava os modelos dentro do Anime Adventures. Você já vai chegar a entender o ponto. Só que ela tem uma mania muito feia de literalmente derrubar a maioria dos jogos que tenha qualquer coisa sobre o tema que eles estão fazendo. Isso aconteceu com Sonic e aconteceu agora com Boku no Hero. E um desses jogos foi com certeza o Anime Adventures.
Eles até tentaram trocar os modelos, mas foi tarde demais. O jogo foi derrubado e não voltou. É muito triste. E literalmente não tinha o que fazer. O jogo só foi fechado, potencialmente para sempre. E não vai ter nenhuma outra forma de recuperar esse jogo. Então, vamos dizer que o tempo venceu ele. Porque eu não garanto que foi uma vitória da GameFan, já que agora a GameFan é mais odiada do que já era antigamente e geral taca pau nela. É isso. E agora chegamos na parte final. Os Tower Defense de hoje em dia. Bom, hoje em dia os Tower Defense, mesmo trazendo muitos Tower Defenses muito bons, como por exemplo o Anime World, que eu vi que, cara, excepcional, ainda assim não dá um ânimo de jogar. Por exemplo, o próprio Anime World que eu falei, cara, pra você poder pegar as coisas boas do jogo, tipo, literalmente poder aproveitar, ver que é muito bonito, você tem que chegar no endgame. Ah, mas o anime também, o anime de Adventure também é assim. Não, cara, não era assim. Definitivamente não era assim, tipo. Cara, só pra ter uma noção, o Anime Adventure sempre lançava, sei lá, uns eventos que dava mítico. Que você jogava lá e pegava. Cara, os míticos era excepcional pra quem não tinha nada aí. Cara, era literalmente. Ninguém ficava pra trás. É óbvio que se você não zerasse o modo história, você ia ficar pra trás. Mas enfim. Isso aí é outra coisa, é outros 200. Mas o que eu digo é que você precisava evoluir bastante para poder chegar no nível de qualidade que o Anime World tem. O próprio Anime Last Stand, cara, os modelos são muito feios. O jogo, tipo, literalmente muito fácil. Eu literalmente peguei dois personagens com a melhor passiva do jogo quando lançou o jogo, porque agora lançou outras passivas melhores e pelo que eu entendi agora eles vão deixar o jogo mais difícil. Espero que cumpra com a promessa. E Toilet Tower Defense, que eu não vou nem falar sobre isso. Mas enfim. Mas quando você joga esse jogo, você sente um vazio, você não sente aquela vontade de jogar, sabe? Ninguém fala, porra, vou abrir aquele jogo, vou farmar pra caraca, pegar o meu. Não. Depende também muito, né? Mas enfim, parece que os jogos não são feitos com carinho, os modelos mal feitos, animações extremamente exageradas, que não tem nenhum sentido. E por aí vai. Você literalmente não sente a mesma experiência de ter jogado All Stars na época de ouro, ou no próprio Anime Adventures na era de ouro dele, que foi praticamente toda a era dele. Você só se sente vazio, sabe? Que não tem mais nada pra jogar. Mas ainda tem uma esperança que é o Anime Vanguard, que vai tentar recriar o Anime Adventures. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo bem mais diferente e bem mais elaborado. E de verdade, cara, aproveite os jogos enquanto você ainda pode ter. Mesmo que seja um jogo chato, mas que você ainda se diverte, aproveita cada segundo. Porque às vezes o mal pode acontecer e o jogo só parar de existir. Então lembre-se, crianças, aproveite enquanto você tem. Porque quando você parar de ter, você vai ficar muito triste.